Olá a todos, imensa satisfação estar com vocês. O objetivo de formar esse tópico, você sabia, é a gente podermos ampliar o nosso conhecimento, aprofundarmos mais e se prepararmos aí para as provas, como do final de ano, prova paulista, Enem, vestibulares em geral. Então, aqui, o primeiro conceito que vai aparecer aqui é o conceito de onda, um conceito importante aí na matéria de física. O outro slide ele vai falar como que a luz branca ela é formada e como os objetos eles irão refletir, né, essa luz. Né? Agora, o próximo slide aqui fala o que a física estuda. Porque existe uma diferença entre a física e a química. Né? E aqui define o que a física estuda. Nesse outro slide, fala algumas considerações que são feitas aí na física, onde as coisas ela aumentam em quantidades iguais ou diminuem em quantidades iguais. Um exemplo que a gente vê isso é na aceleração. Um outro exemplo é no elástico, né? A gente considera que o elástico ele vai aumentando em quantidades iguais e diminuindo em quantidades iguais. Um outro exemplo é quando a gente temos um barranco, uma casa afundando. A gente considera que vai descendo em quantidades iguais, como se fosse um elástico, né? Só que na vida real a gente sabemos que não é isso. São considerações que a física faz para facilitar os cálculos. Tá? Aqui fala de um conceito importante, a primeira lei de Newton, né? A inércia. Esse é um conceito importantíssimo. Falamos também de um outro conceito importante que as pessoas confundem força com energia. São conceitos diferentes. Nesse outro slide aqui, a gente vai falar algumas coisas que as pessoas acreditam, né? Que o elétron, ele, ele sai aqui de São Paulo e pelo fio ele vai até o Japão em frações de segundo, como a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, as pessoas acreditam nisso. Aqui explica que esse conceito não é verdade. Tá? Aqui também fala uma outra coisa, que quando a gente saímos de órbita, no vácuo não existe gravidade. Aqui vai explicar sobre isso, que isso daí também não é verdade. Existe sim um pouquinho de gravidade. Né? Outro conceito importante que a gente fazemos aí quando estamos trabalhando com cordas, né? Porque cordas formam ondas, né? Ou pode ser corda de instrumento também. E a gente sabemos que uma corda de instrumento tem cordas com espessuras diferentes. Só que aqui a gente consideramos, se você observar na fórmula, um comprimento só. A gente consideramos uma determinada quantidade, uma força só, né? Que esse F maiúsculo é de força que está agindo sobre aquela corda. E a gente consideramos uma espessura em um tipo de material só. Então isso aqui considera como se fosse uma corda apenas, uma corda única, né? Só que quando a gente vamos mexer no violão, existem várias cordas, né? Mas na física se considera como se esse instrumento só tivesse uma corda. Tudo bem? É o que está explicando aqui. Depois nós temos aí um conceito importantíssimo, que é o conceito da eletricidade, né? Que é o sistema paralelo e o sistema em série, né? O sistema paralelo é o mais utilizado aí nas residências e aqui explica algumas situações onde é utilizado esse conceito de sistema paralelo. Aqui explica melhor. Depois a gente temos uma definição importante sobre partícula. Partícula é muito empregado aí
na física. Só que existem várias formas de definir uma partícula. Aqui vai explicar isso. Bom, aqui fala que todos os materiais eles gostam de fazer uma vibração. Ele tem a sua vibração normal. Só que corpos externos também produzem vibrações. E quando a vibração do que o objeto gostaria de ser vibrado é igual à vibração externa, pode acontecer um problema aí, né? Esse é o conceito da ressonância. É muito utilizado esse conceito em pontes, que quem projeta ponte tem que levar em consideração esse fenômeno da ressonância. Também acontece muito em torcidas, né? Quando as torcidas começam a pular, ou seja, produzem ondas. E se a onda que a torcida está produzindo for igual à onda em que a arquibancada gostaria de se vibrar, pode acontecer problemas, acidentes fatais. Né? Aqui explica sobre isso. Bom, aqui ensina um outro conceito importantíssimo, que é pressão, que é uma força, né? É uma força aplicada sobre uma área. E esse conceito é importantíssimo aí quando a gente estamos estudando pesos em sólidos. Aqui vai explicar melhor sobre isso. Aqui vai falar também sobre eletricidade, um conceito importante de condutores, quais são os materiais bons condutores, onde os elétrons, né, que se movimentam, têm mais facilidade de passar pelos átomos, moléculas. Aqui explica quais são esses materiais. Aqui vai falar um pouco aí sobre o emprego da segunda lei de Newton, estendendo o conhecimento também na eletricidade. Aqui eles vão explicar isso, falando aí quais os materiais são isolantes, quais não são. Então, aqui vai falar sobre o efeito Doppler, que é um efeito que muda o som. Quando o objeto está perto, a gente escutamos um som de uma forma. Quando ele está longe, a gente escutamos de outra forma. A mesma coisa no objeto, né? Um objeto na velocidade da luz. Quando ele está perto de quem está observando, a luz é de uma cor. Quando ele está afastado, a luz é de outra cor. E a gente percebemos isso nas estrelas, olhando para as estrelas. Efeito Doppler, tá bom? Aqui a gente já vamos voltar em ondas, explicando aí uma forma bem fácil de entendermos onda, os conceitos da onda. Podemos fazer uma relação com uma corda, né? Aqui nós voltamos ao nosso conceito para velocidade, né, linear, a velocidade linear, e temos também a velocidade angular. Um exemplo, se um corredor, uma pessoa que está correndo numa pista circular, ela faz isso, ó, melhor assim, ó, ela vai percorrer metade de uma circunferência. Só que também ela estava aqui, ela vai mudando o ângulo, que vai fazer um ângulo de 180. E esse ângulo que ele muda tem velocidade também, que é chamado de velocidade angular, né? Então existem dois tipos de velocidade. Ao mesmo tempo que tem a velocidade linear, também tem a velocidade angular. Que o ângulo ele começa do zero, aí depois vai para 10, 30, 90, 180, até 360, aí volta ao normal. Isso é muito utilizado aí no movimento circular. E aqui nós temos um outro conceito de câmera escura, cai muito nas provas, que a luz ela passa uma caixa preta, né? Ela passa pelo orifício da caixa preta e ela fica invertida. Esse mesmo raciocínio é utilizado nos nossos olhos, onde os objetos eles são vistos de forma invertida, só que o nosso cérebro ele desinverte as imagens e a gente conseguimos ver no sentido certo. Então, um conceito importante aí de câmera escura, muito utilizado nas máquinas fotográficas, né? Temos aqui uma descoberta aí de Galileu Galilei, que fala dos objetos caindo, como que ele descobriu que a velocidade que os objetos, a velocidade que vai aumentando é 9,8. Ele desenvolveu uma fórmula para isso. Aqui a gente já vamos estender o nosso conhecimento para calcular a massa do planeta Terra. Com isso, tem que voltar nas leis de Newton, força da gravidade. Então,
são muitos conceitos envolvidos aqui. E aqui nós temos macetes, né? Para a gente decorarmos as fórmulas. A gente inventamos alguma coisa para decorar a fórmula. Um exemplo aqui é a fórmula da velocidade linear, que é a velocidade que um corredor está correndo, né? E para você decorar a fórmula, lembra do π, que é 3 ou 14, aquele símbolo? O F. O F seria de frequência, quanto vai girando por segundo, né? E o R é o raio, né? A distância do centro até o contorno. Então, para você decorar a fórmula aí, vendo plástico e ferro. Que legal, né? Tem duas fórmulas. Tem uma fórmula. As duas fórmulas dá para usar o mesmo macete, né? Só que na linear a velocidade é um V maiúsculo e na angular a velocidade é tipo um W, que é chamado de ômega, né? Lembrando que o W tem som de V também, né? E temos aí as relações entre as velocidades. E aqui nós temos um outro conceito importante, que é o conceito de índices, que são comparações entre uma velocidade no vácuo e uma velocidade no ar, entre uma coisa e outra coisa, né? Um exemplo, um espaço vazio e um espaço ocupado. Isso daí são chamados de índices. É muito empregado aí na física. Né? Outro conceito importante para calcular volumes é a gente usarmos as medidas dos objetos em centímetro, lembrando da relação que centímetro é igual a ml, né? Então, temos essa conversão e transformamos em grama. Então, é um conceito importantíssimo também para fazer os cálculos, facilita bastante. Temos o conceito de mol, que é uma certa quantidade de matéria. Temos aqui, estendendo esse conceito de mol, para a gente entendermos que numa pequena gota de água existem muitos elétrons. Então, aqui estendendo o conhecimento. Aqui também está falando de calor. O que é o calor? Quando você carrega dois objetos, tem uma transferência de energia. Aqui explica certinho isso. Bom, chegamos aí no final desses slides. São 28 slides. Eu sei que é muito assunto. Mas esse material ele pode servir como uma revisão. Então, se você quiser aí fazer uma revisão bem leve de alguns assuntos, ele vai ser bem interessante. Os assuntos abordados são assuntos que caem nas provas e alguns assuntos, a maioria dos assuntos é uma pincelada, está de uma forma superficial, mas pode servir aí como material de apoio para que a gente possamos ampliar o conhecimento, um aprofundamento. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí. Até mais. Tchau, tchau.